Nas últimas semanas eu removi uns 8, 9 núcleos metálicos de dente de paciente. E várias vezes aqui no canal eu mostrei situações diferentes, onde eu mantenho esses núcleos. Então no vídeo de hoje a gente vai discutir quando a gente deve eliminar o núcleo metálico fundido e quando a gente pode conviver com ele. Tudo isso, claro, logo depois da vinheta. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o lado negro de uma reabilitação, em quais situações a gente deve manter e em quais situações a gente deve retirar o núcleo metálico fundido. E no caso de um pino de fibra de vidro, como é que fica? Como tirar um pino metálico, a gente vai dar uma palhinha também do pino de fibra de vidro. Como realizar o preparo final deste dente, que é o caso de hoje. Ainda a gente vai falar sobre isolamento absoluto, brocas, remoção de cárie, adesão, resin coating, grampos de isolamento, um monte de coisa, tá? Tem coisa pra caramba, inclusive também a gente vai falar sobre a grande promoção da Dental Curitibana, que apoia e patrocina o vídeo de hoje, trouxe para você exclusivamente nesse vídeo, beleza? E este é o caso de hoje e por isso do lado negro de uma reabilitação. Quando a gente fala de reabilitação, sempre vem à nossa mente a cimentação de laminados cerâmicos, ou o polimento de facetas de resina composta, ou instalação de prótese sobre implante, ou seja, a gente imagina aquela transformação do sorriso, mas para chegar nela tem um longo caminho pela frente. E na grande maioria das reabilitações começa com uma situação meio que caótica, né? Com dentes cariados, próteses infiltradas, necessidade de cirurgias, tratamento endodôntico, enxertos, implantes, um monte de coisa. E esse não é exatamente tudo isso, mas é uma situação dessa. O caso de hoje é de uma paciente que ela vai realizar uma reabilitação, mas antes do glamour do trabalho finalizado, a gente precisa trabalhar adequando os dentes dela para a reabilitação que vai ser realizada. Nesse caso, a gente vai reabilitar em cerâmica sobre todos os dentes. Inclusive, nesse momento, a gente vai fazer a nossa reabilitação de resina sobre os provisórios que ela tem ali, sobre as coroas que ela já tem também, e depois a gente vai trocar essas coroas e provisórios com resina por novas coroas exclusivamente cerâmicas. E no fim, a nossa reabilitação ela vai ser mista, com alguns dentes em resina e outros dentes em cerâmica. Isso é em outro vídeo. Aliás, tem um vídeo que eu já falei sobre isso, tá? É só clicar aqui e assistir depois, beleza? Vamos voltar para o foco aqui, que são esses dois molares, que é o caso de hoje, que tinham duas coroas, uma coroa provisória em cada dente, e no raio-x a gente pode ver que eles tinham um núcleo metálico. E agora, cara, sinceramente, para que esses núcleos? Porque dentro do propósito de um núcleo metálico fundido, do objetivo dele em estar ali, eles estão curtos demais, né, para poder cumprir a função de se reter dentro do conduto e reter adequadamente uma coroa metalocerâmica, uma coroa total nele. E aí que essa discussão pode ir mais além, a gente começar a tentar entender o porquê foi feito um núcleo tão curto. E um motivo para isso pode ser justamente a presença de um remanescente. Observe que nesse preparo, principalmente do dente 46, o primeiro molar, que você tem uma boa quantidade de dente nesse preparo. E isso me faz pensar se realmente, será que seria necessário fazer um preparo de coroa total? Será que não dá para fazer um preparo de um only, né? Um preparo parcial? Agora, quanto ao remanescente, isso é uma das coisas que mais faz diferença na longevidade da nossa restauração. Quando a gente faz um preparo para uma coroa total, principalmente um preparo como esse, que é um preparo tradicional, um preparo que a gente fala assim, para criar uma retenção mecânica, um preparo mecânico, né, para uma coroa total, não tem nada a ver com a necessidade, com a capacidade de adesão que a gente pode ter ali, não. Tem uma necessidade mecânica, de reter mecanicamente essa restauração nesse dente. A gente tem duas características que são muito importantes nesse preparo. A primeira é a retenção, a forma de retenção, que ela é dada pela altura do preparo. Quanto mais alto o seu preparo, maior a retenção da sua restauração. Quanto mais curto for o seu preparo, menor é a retenção da sua restauração, que é um problema nesse caso, porque falta espaço protético. E isso limita a altura do preparo e automaticamente vai limitar a qualidade de retenção dessa restauração. Outra coisa muito importante é a forma de resistência, que ele é dado pelo abraçamento da prótese ao preparo. Um preparo que deve ter uma inclinação mínima para não ser extremamente expulsivo, mas gerar um pouco de paralelismo para poder ter essa forma de resistência e não ter o deslocamento da nossa peça. Tanto a forma de retenção como a forma de resistência, ela tem uma relação direta com o formato do preparo, mas não tem nenhuma relação desse preparo ser exclusivamente em dente, exclusivamente em núcleo metálico, exclusivamente em resina ou um misto desses materiais. Tanto faz, a questão é o formato e a altura do preparo, e não o substrato em que esse preparo está sendo feito. Só que aí entra, quando você tem esse preparo, nesse preparo dente
Quanto mais dente estiver presente nesse preparo, menor é a importância do pino dentro desse preparo. E também vai ser menor a distribuição das forças que esse dente recebe na raiz dele. E essa quantidade de força é importante porque quanto mais força que incide sobre essa raiz, maior o risco de fratura radicular quando uma falha acontecer. Então, se você olha esse preparo, a gente pode primeiro concordar tranquilamente que a ideia dessa pessoa que fez o preparo realmente não era depender da adesão, mas criar uma retenção e uma forma de resistência de forma mecânica, de acordo com os conceitos de preparos tradicionais para uma coroa total. Não foi isso, né? Concordamos, beleza? Agora sim, olhando esse preparo, você percebe claramente que ele não tem altura suficiente para dar uma retenção mecânica. E você, ao mesmo tempo, tem muita estrutura desse dente ali no preparo. E provavelmente essa quantidade de estrutura deve ter motivado a pessoa em achar que não precisava colocar esse núcleo dentro dos condutos e ter feito um núcleo tão curto, né? Imaginamos, não temos certeza. Mas ainda assim, você acaba comprometendo a retenção. Por quê? Porque você precisa de altura de preparo. E não só ali da entrada do conduto, mas essa entrada no conduto também é importante, tá? Na questão do uso do núcleo, porque o núcleo não consegue se reter só dentro de uma câmara pulpar. Essa paciente, ela vai ser reabilitada neste momento, beleza? Então eu vou recuperar a DVO dela que foi perdida, portanto eu vou ter um aumento desse espaço protético automaticamente. E mesmo que eu não trabalhe com preparos baseados em retenção mecânica, né, ou esse preparo exclusivamente mecânico, os meus preparos eles têm o objetivo de criar uma retenção através da adesão e uma resistência também através da adesão. E essas questões mecânicas, se é que elas existem num preparo que eu faço, elas são secundárias. Normalmente eu nem penso nisso. E daí vem a questão, tirar ou não um núcleo metálico fundido? Como que a gente vai decidir? Tem vários possíveis motivos para isso, tá? De uma maneira geral, por exemplo, eu vou excluir aqui situações periodontais, pulpares, né? Necessidade de um retratamento, esse tipo de coisa, tá? Eu vou falar em relação à prótese mesmo ali, tá? A questão protética exclusivamente, beleza? Um desses motivos é a presença de cárie, né? Então, se eu tenho uma presença de cárie, para poder acessar essa cárie eu tiver que remover esse núcleo, eu vou remover ele. Outro motivo é se esse núcleo foi tecnicamente mal feito. É o caso, né? Então, tipo assim, esse núcleo deveria estar dentro dos condutos, né? Pelo menos de um. Outra coisa, se você olha a imagem de raio-x, você percebe que esse núcleo não está preenchendo direito a câmara pulpar. Tem gutapercha nessa câmara pulpar ainda, né? Você pode ver que ele vem de dentro do conduto e preenche parte da câmara pulpar. E esse núcleo metálico fundido, que tem esse cotoco que está ali, ele não preenche direito a câmara pulpar. Então, tecnicamente, ele também foi mal feito. Isso é bom pra gente que decide tirar, né? Mas vamos lá. E uma outra coisa também é a avaliação em relação ao dente. Por exemplo, como eu vou trabalhar de uma forma adesiva, eu tenho que avaliar se a presença desse núcleo vai atrapalhar ou não eu fazer o meu melhor preparo adesivo. E se isso acontecer, se ele estiver me atrapalhando, eu devo retirar ele para conseguir fazer um preparo adequado. Então, esses acabaram sendo os motivos pelo qual eu decidi tirar esses dois núcleos. Mas veja que mesmo em algumas situações, mesmo com algumas dessas questões ali presentes, teve casos aqui mesmo no canal, que eu já compartilhei com vocês, que eu decidi manter os núcleos. Por exemplo, esse lateral, que não tinha esse problema de cárie, não tinha não sei o que, tinha a questão de eu precisar melhorar a minha adesão. Mas tudo bem, eu ainda conseguia melhorar a minha adesão com a presença desse núcleo. Então eu mantive o núcleo e adequei o meu preparo para ter uma melhor preparo adesivo, tá? Mesmo mantendo esse núcleo, sem problema nenhum. E também tem o caso desse pré, que mesmo com muita cárie que tinha no término do preparo, eu consegui fazer toda a remoção dessa cárie sem precisar remover o pino. Então eu mantive ele. Agora, sobre essas questões, manter ou não manter o pino, não sei o que, eu já falei sobre isso aqui também no canal, né? O porquê que eu me sinto tranquilo em manter um pino, mesmo assim. E é importante a gente entender que cada caso ele tem que ser avaliado individualmente, se você deve remover ou não. E que nem eu falei, cara, eu mantenho tranquilamente. Você também pode manter em várias situações. Mesmo a gente agindo de uma maneira bem biomimética, não tem crime nenhum você manter um núcleo e adequá-lo para restauração adesiva quando isso é possível. É claro que a maior chance... Eu vou me repetir de novo, né? Que merda, mas vamos lá. É claro que os riscos de quando tem uma falha, dessa falha ser mais catastrófica quando você tem a presença de núcleo, mas mesmo assim você tem ali várias situações onde você tem grande longevidade, isso é um risco, não é uma certeza, blá, blá. Cara, então não tem nenhum problema em situações bem controladas e que é possível você manter esse núcleo, ok? Tá? Qualquer coisa,
é só assistir os últimos vídeos do canal, que isso tá bem discutido aí, tá bom? Antes de remover esse núcleo, né, de te mostrar todo o processo para remoção desse núcleo, deixa eu te explicar sobre a conduta de decidir tirar ou não um pino de fibra de vidro e também te lembrar de pedir um like, porque no último vídeo a gente teve um monte de mensagens de apoio, de motivação, muitas mensagens também falando do impacto positivo dos nossos vídeos aqui do canal no seu dia a dia e do nosso consultório. Isso é muito foda, tá? E assim, eu tô aqui fazendo a minha parte pro crescimento do canal e vocês estão aí também fazendo a parte de vocês pro crescimento do canal. E isso tá funcionando tão bem, mas tão bem, que agora a gente tá com essa parceria com a Dental Curitibana, que ela vai trazer para vocês nos nossos vídeos aqui condições exclusivas, exclusivamente para vocês que acompanham os vídeos do nosso canal. E para que esse canal continue crescendo e continue ajudando cada vez mais pessoas, e por favor, cara, isso só um disclaimer rapidinho, cara, eu fico muito feliz de vocês estarem falando que eu tô ajudando vocês. Esse não é o meu propósito, tá? Eu não tô assim, não, porque eu quero melhorar, não tem, tá? Não sou babaca desse jeito, né? Mas tipo assim, eu tô querendo dividir aquilo que eu faço, né? Aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho sucesso, e é muito bom saber que você também tá se aproveitando disso, que você também tá tendo uma mudança, igual muitas pessoas falam, não só mudança de conduta, mas mudança de resultados no seu consultório. Então é muito satisfatório ver isso, né? Isso é o que realmente valida o nosso trabalho, é vocês replicarem e terem o mesmo sucesso que a gente diz que vocês podem ter, beleza? Mas assim, mas vamos lá, deixa eu voltar ao script aqui, né? Mas assim, para que esse canal ele continue crescendo, ajudando cada vez mais pessoas, a gente precisa do seu like. Tudo começa com um like e deixando um comentário aqui embaixo, tá? E é claro, se você não tiver inscrito, também tiver inscrito no canal. Esse é o primeiro passo para qualquer pessoa, para poder ajudar, que assista um vídeo do YouTube e para poder ajudar o seu canal favorito, beleza? Agora, se você quiser dar um passinho a mais, tá? O que você pode fazer? Compartilhar os vídeos e dar o hype. Existe um botãozinho ali de hype ali embaixo, às vezes aparece, às vezes não sei o que, mas se aparece, procura, clica nele e dá o hype, porque isso impulsiona ainda mais esse vídeo para mais pessoas que têm esses mesmos interesses em odontologia igual a gente. Agora, se você quiser ajudar, mas ajudar muito mesmo o canal, ajudar de uma forma direta, é se tornando membro do canal. E lembrando que o membro tem acesso agora a uma centena de vídeos exclusivos aqui no canal, que são aulas completas, são casos clínicos com todo o passo a passo, mostrando todos os detalhes do atendimento, materiais, protocolos utilizados. Por exemplo, esse caso de hoje, que está ilustrando esse vídeo, você pode ver o vídeo dele inteiro, com todos os materiais, protocolos, no vídeo exclusivo para membros, clicando no card que tem aqui em cima, aqui no cantinho. E se você não é membro e quer se tornar membro para poder ajudar o canal e ter acesso a esses conteúdos, é só você escanear o QR Code, tem um link na descrição desse vídeo aqui embaixo e o card que acabou de aparecer aqui em cima, beleza? Então vamos lá, porque assim, no caso de ter um pino de fibra de vidro, como é que você decide a remoção dele ou não? A mesma lógica. Se o pino estiver te atrapalhando, você, né, para remover a cárie ou para fazer a melhor adesão, o que seja, você vai lá e remove ele. Agora, se não estiver te atrapalhando, pode manter. Se você tiver que remover, como é que você faz? Tem que remover ele totalmente? Não. Muitas vezes, e geralmente eu faço isso removendo ele parcialmente. Eu tendo a câmera pulpar, já para mim é suficiente. Então eu não preciso ter acesso ao conduto que esse pino tava. Então eu desgasto ele até a altura do conduto, igual eu fiz aqui nesse caso. Agora, isso também é importante entender que você vai continuar tendo um pouco de impacto de forças dentro dessa raiz, porque tem ali um pedaço de pino de fibra de vidro dentro do conduto, mas ao mesmo tempo esse impacto é diminuído porque você não tem mais a parte coronária dessa extensão desse pino de vidro, beleza? Mas essa é a mesma ideia. Então vamos lá, vamos para a remoção do nosso núcleo metálico fundido. E a gente vai começar então com o isolamento, que nessa situação, nesse caso específico, é um isolamento extremamente sacana, tá? Então vamos entender isso. Lençol de borracha, qual que eu escolhi aqui para utilizar? O Nictone Med. Por quê? Porque ele tem uma força grande para ajudar a empurrar mais esse tecido gengival e expor mais esses meus términos desse dente, que eles estão no nível gengival até um pouquinho subgengival ali em alguns pontos, tá? O grampo principal que eu for escolher para isolar esse dente, ele tem que ser bem pensado. Por quê? Porque eu vou trabalhar tanto no dente, no primeiro molar, o 46, como no segundo molar, o 47. E nesse segundo dente, 47, é onde eu tenho que
colocar o meu grampo principal. E como você tem uma coroa ali e eu vou remover essa coroa, eu preciso ter certeza que o meu grampo ele vai conseguir segurar na parte da raiz ali, embaixo dessa, abaixo do término do preparo. E essa é a grande pegadinha desse caso, tá? Por isso eu escolhi o grampo 27N, que é um grampo que eu uso bastante para situações como essa. Ele tem a garra um pouquinho virado para baixo e ajuda você a pegar ali mais no nível, até um pouquinho subgengival em alguns casos. Isso ajuda muito. Se você tivesse dificuldade nessa situação para conseguir colocar o grampo, o que você poderia fazer? Bisturi elétrico. Pega o bisturi elétrico, corta um pouquinho de gengiva para poder expor ali a margem, você conseguir colocar o seu grampo, levanta todas as margens, depois deixa esse negócio cicatrizar de volta, a gengiva cicatrizar, e você vai ter suas margens supragengivais. Aí funciona muito bem também, tá? Mas eu não precisei nesse caso, tá bom? Outra coisa, é importante ter um grampo novo. Por quê? Porque se ele é um grampo já muito usado, ele vai laceando, ele vai perdendo essa força de pressão em volta do dente. E daí ele não vai aguentar a tração do lençol de borracha, principalmente em coroas curtas, como essa, onde você não tem um equador, uma região abaixo do equador protético para poder segurar e ter uma retenção física desse grampo no dente, beleza? Lembrando, eu vou tirar a coroa dos dois dentes, 46 e 47, primeiro e segundo molar. Por que eu tô repetindo? Porque esse vídeo agora ele está sendo traduzido também em outras línguas. E daí não é todo mundo que usa a denominação 46 e 47 como números de dentes, né? Cada país muda um pouco, então por isso que eu tô repetindo. Tá chique, né, o negócio. Mas vamos lá. Para remover essa coroa, que era provisória, mas estava colada com cimento resinoso, eu vou fazer igual eu faço para remover qualquer coroa. Sem o uso de laser, obviamente. Eu vou fazer um corte, né, uma canaleta no meio dessa coroa, pegando toda a vestibular e toda a oclusal, e com uma espátula eu vou forçar dentro dessa canaleta para poder fraturar essa coroa. Essa espátula eu posso utilizar uma cureta, mas eu geralmente uso uma espátula de inserção número 1. E assim, a minha ideia ali era fazer primeiro o primeiro molar, então eu ia remover só a coroa do primeiro molar, fazer todo o preparo dele, o IDS, não sei o que, terminava o preparo desse primeiro molar e depois eu ia para remover a coroa e fazer todo o processo do segundo molar. Só que quando eu fui quebrar a coroa do primeiro molar, o que aconteceu? Saiu voando a coroa também do segundo molar. E daí o grampo também saiu da posição e acabou atrapalhando ali um pouquinho esse meu trabalho, porque esse grampo ele já estava meio laceado, então ele não estava conseguindo segurar na posição. Então fui lá, tive que procurar um grampo que tivesse mais novo para poder conseguir realmente segurar nesse segundo molar e eu poder conseguir trabalhar. Só que olha que para eu poder colocar esse grampo, olha como que a gengiva ficou muito exposta no segundo molar. Só que eu meio que toquei o foda-se nisso agora e me concentrei em fazer o meu primeiro molar e depois eu volto para esse segundo molar e melhoro ali o isolamento para poder trabalhar em cima dele, beleza? Mas eu vou me concentrar agora nesse primeiro molar. Então, agora o que eu preciso fazer? Expor esse meu preparo do 46, do primeiro molar, para eu poder conseguir trabalhar em cima dele. Então, para isso eu vou utilizar 2 grampos secundários. Às vezes eu consigo usar né, apenas um grampo secundário, eu consigo expor bem esse preparo e invaginar o meu lençol de borracha para dentro do sulco, mas neste caso de primeiro molar, normalmente você acaba tendo as raízes um pouquinho mais pronunciadas na região cervical e você acaba precisando colocar realmente ali 2 grampos, um mais para mesial e um mais para distal, para conseguir segurar essa borracha na posição e invaginar esse lençol para dentro do sulco, principalmente quando está tão no nível gengival assim esse preparo. Inicialmente eu escolhi 2 grampos 212 modificados para fazer isso, com cortes diferentes, um para colocar mais mesial e um para colocar mais para distal. Se você não sabe como modificar o grampo, tem um vídeo exclusivo para membros aqui no canal, tá? Ensinando como modifica grampo 212, beleza? Com o dente isolado, eu vou começar a trabalhar nessa coroa. Primeiro eu vou reduzir a circunferência desse núcleo, definindo melhor ali o meu término do meu preparo, né? Mas também reduzindo ali um pouco o diâmetro desse núcleo, mas tomando cuidado para eu não desgastar dente. Não quero desgastar aquelas paredes remanescentes do dente que são importantes para o meu preparo que eu vou fazer depois, tá? Depois disso, eu vou começar a trabalhar na remoção desse cotoco de núcleo metálico fundido. Para remoção de núcleos metálicos, a gente tem um kit com 3 pontas de ultrassom. A gente não sou eu, tá? Se tem um kit com 3 pontas de ultrassom e é o que eu uso normalmente para poder utilizar.
Uma ponta é utilizada para fazer o desgaste do dente em volta do núcleo para abrir uma canaleta. A segunda é uma ponta para você poder acessar o cimento e remover o máximo dessa linha de cimento possível. E um terceiro, ele ajuda a vibrar muito o núcleo para poder quebrar a linha de cimento e soltando esse núcleo. Ele solta bem assim, ó. É assim mesmo, beleza? Como nesse meu caso a gente já tinha uma linha de cimento bem exposta, então eu já fui direto para essa ponta mais fina, que é a E8. Tá? É uma ponta bem fina e comprida, e nela eu vou passando o mais assim, com muito cuidado, muita atenção, nessa linha de cimento, para ir removendo o cimento que tem ali desse núcleo. Pode ser um cimento resinoso, ou podia ser um cimento fosfato de zinco, tanto faz, e eu vou removendo o máximo que eu tenho ali, mas para poder ajudar a facilitar na remoção desse núcleo. Quando eu comecei a fazer isso, o que eu comecei a perceber é que começou a pular a guta percha debaixo desse núcleo, que era aquela guta que eu tava vendo ali no raio-x que estava dentro da câmara pulpar. Então eu fui procurando, na hora que eu vi que ela tava saindo, então eu fui removendo o máximo que eu podia. Quando eu vi que não removia mais nada, aí eu fui pegar a ponta E2D, que é a que tem a pontinha diamantada, que normalmente eu usaria antes, mas eu vou usar agora para poder abrir um pouquinho mais a canaleta, para poder utilizar melhor ali a pontinha fina, para poder remover todo o cimento, já que era pouca inserção desse núcleo dentro do dente, para ficar mais fácil de tirar. E quando eu comecei a fazer a canaleta com a E12, com essa ponta E2D, o que aconteceu? Já pulou o núcleo. Então eu nem precisei usar a minha ponta mais grossa, que é a E12, para fazer a vibração. Com essa ponta diamantada já acabou soltando de uma vez só. Então agora que eu tirei já esse cotoco, o que eu vou fazer? Eu vou limpar muito bem essa cavidade, eu vou remover toda aquela guta percha, ou também cárie, que tem dentro da câmara pulpar, tanto com a ponta de tração, também com uma broca esférica de aço em baixa rotação. E durante esse processo, o que eu fiz? Eu rasguei o meu lençol de borracha e tive que isolar tudo de novo. Acontece que quando você isola no começo, onde os dentes estão inteiros ainda, onde a gengiva está saudável e tudo mais, é muito mais fácil isolar. Agora, depois que esses dentes já estão desgastados, as cavidades estão abertas, com término subgengival, com sangue, gengiva inflamada, é muito, mas muito mais difícil. Só que trabalho é trabalho, a gente não reclama, a gente senta e faz. E olha só que a gente não só faz, como a gente ainda consegue melhorar igual eu melhorei. Consegui deixar essa minha borracha melhor colocada em volta do meu grampo principal que estava ali no meu dente 47, no meu segundo molar. E depois eu coloquei o meu grampo secundário no primeiro molar e inverti a borracha para dentro do sulco gengival. O meu problema ali, que acabou fazendo eu rasgar o meu isolamento e tudo mais, é que o grampo 212 modificado, que estava mais para distal, ele estava muito estável e soltando. Então eu acabei nessa volta trocando ele por um grampo B4 da Coltene, e eu estabilizei o grampo 212 modificado, que estava mais para mesial, com barreira gengival. Dessa forma ficou tudo bem travadinho, tudo bem estável e tudo muito mais fácil para eu poder trabalhar. Agora tá muito melhor isolado do que antes. Eu vou precisar botar agora um pouco de isotape, que é a fita de teflon, aquela azul, naqueles locais ali onde a gengiva ficou exposta, para poder isolar ali, evitar que venha sangramento e tudo mais. Dessa forma fica só o meu dente exposto, e vê se agora não tá bem gostoso de trabalhar. Agora, mãe, fala, você não gosta de trabalhar gostoso, seu safado, né? A fita de teflon, ela ajuda a proteger e afastar essa gengiva na vestibular. Só que assim, você vai bem devagarinho pra colocar ele dentro do sulco que ele entra, tá? É sempre assim, é só ir devagar que essa fita entra, sem problema nenhum. Você consegue estabilizar ela ali na posição, e daí, por mais que sangre ali naquela hora, não tem problema. Você lava, seca, não sangra mais, tá bom? Coloquei uma matriz de cobre ali na parede distal para ajudar a levantar essa parede que estava mais subgengival. Eu estabilizei essa matriz de cobre na distal com barreira gengival, e agora tá fácil. Agora eu faço a adesão, eu faço a profilaxia, faço o jateamento com aço de alumínio, ácido fosfórico, adesivo, resina flow, levanto a margem subgengival da distal, faço o meu preparo de munhão utilizando o Everex, depois recubro tudo com resina composta e vou fazer a polinização final, faço o meu repreparo e acabou. Entendeu? Pegou aí? Então calma, que eu vou te explicar agora tudo de novo, no detalhe, cada passo, para você entender exatamente como foi dito.
Eu vou repetir todo o processo, inclusive te falando os materiais que eu utilizei, quando eu utilizei, coisa que normalmente eu não faço aqui, porque normalmente eu só faço isso, eu só coloco isso para você lá no vídeo exclusivo para membros, tá? Aliás, não esquece que tem aqui o vídeo exclusivo para membros, desse caso completo sem corte, mostrando tudo que foi feito nesses dentes, se você quiser ver, ok? Mas vamos lá. Mas antes de eu te mostrar todo esse protocolo exatamente do jeito que foi feito, presta atenção nas promoções dessa semana que eu combinei com a Dental Curitibana para você. Primeiro são as pontas de ultrassom para remoção de núcleo metálico. São 3 pontas. Tem a E2D, E12 e E8. Todas as pontas são da Health Ultrasonic, que pode encaixar em qualquer tipo de ultrassom. Você só precisa passar o seu modelo do ultrassom para poder comprar a ponta com encaixe ideal para você, tá? E você pode comprar essas pontas separados, mas se você comprar as 3 juntas, você tem um desconto ainda maior. Para você fazer a melhor adesão que você pode ter hoje, a gente trouxe o adesivo padrão ouro, uma promoção do kit do Primary Bond do OptiBond FL com 10% de desconto. E também a gente conseguiu algo que muita gente pediu no canal, que é uma promoção do Everex, tanto o Everex Flow como também o Everex posterior. Mas Renato, qual dos dois é melhor? Qual é o que eu tenho que ter no meu consultório? O Everex Flow ou o Everex posterior? Então assim, pensando nessa entrega do Everex, que é aumento da resistência desse dente, os dois tipos de Everex entregam a mesma coisa, tá? É uma questão mais de aplicação na diferença dos dois. Por exemplo, para o caso de hoje, eu poderia usar tanto o Everex posterior como o Everex Flow, né? Seria até um pouco mais fácil usar o posterior porque é uma camada mais ampla, você consegue compactar ele ali tranquilamente e tal. Mas eu optei pela Flow e usei a Flow e pode usar a Flow tranquilamente. Agora, se eu tivesse um conduto, né, por exemplo, um orifício menor ali que eu tenho que preencher, é muito mais fácil eu preencher com a Flow do que utilizar o posterior, porque o posterior teria um risco maior de eu deixar alguma falha na hora de colocação dessa resina. Então, o Everex posterior é melhor para situações maiores ou quando você tem que fazer construções, por exemplo, de um munhão. Mas você pode utilizar os dois, inclusive juntos, igual eu já fiz em casos aqui no canal. Então, assim, se for para você escolher, se você puder ter os dois, ótimo, né? Que nem eu tenho os dois, uso os dois no meu dia a dia. Mas se você quiser escolher um agora, seria melhor você escolher o Everex Flow, porque ele é mais fácil de você utilizar em diversas situações e o Everex posterior ficaria um pouquinho mais limitado. Ah, mas Renato, a Flow tem 2 cores, qual eu escolho? Então assim, você tem a Bulk Shade e a Dentin Shade. A Bulk, ela é mais translúcida e você pode fazer camadas dessa resina de até 5 mm para polimerizar. A Dentin Shade, ela é uma cor mais opaca e você pode fazer camadas de até 2 mm só para polimerizar. Eu prefiro a Dentin por conta da cor, mas se você prefere trabalhar em camadas maiores de uma vez só para ir polimerizando, vai de Bulk, tanto faz. A questão é o seguinte, são 3 super promoções que a gente trouxe para você aqui hoje, junto com a Dental Curitibana, e toda semana a Dental Curitibana vai fazer uma nova promoção nessa parceria que a gente está tendo com eles, sempre com materiais de alta qualidade em condições muito mais especiais, beleza? E não esqueça que para você aproveitar essa promoção, você tem que clicar nesse link que está na descrição, fixado também nos comentários ali embaixo, e também pode escanear esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou mesmo clicando nesse card malandro que acabou de aparecer aqui agora, tá? Você vai falar direto com a Dental Curitibana no WhatsApp para poder ter esses materiais no melhor preço, nas melhores formas de pagamento, com entrega para todo o Brasil. Mas lembra, essa promoção é só nesse link, beleza? Então vamos lá, vamos de volta no detalhe desse caso, vamos descrever ele tintim por tintim desde o começo de volta para você. Então vamos lá, começar a remover o núcleo metálico. Eu vou utilizar as pontas de ultrassom da Health que eu comprei na Dental Curitibana. Beleza? Então vamos lá, eu vou começar pela ponta E8, que é aquela ponta bem fininha para poder remover esse cimento lá de baixo. Normalmente eu começaria com a E2D, que é a que tem a ponta diamantada para abrir uma canaleta. Igual eu fiz no dente 47, olha lá. No dente 47 eu utilizei ela para depois utilizar a fininha. Só que nesse dente 46, o meu primeiro molar, como eu já tinha ali esse meu cimento exposto, então eu já fui direto com essa ponta fina, fazendo bem a remoção de todo o cimento, tá, em volta do cotoco ali para não ter nenhum problema. Depois de eu ter removido bem, eu achei assim, putz, eu acho que eu posso abrir um pouquinho mais essa canaleta para remover mais fácil esse cotoco dali. Só que ele tava tão bosta, esse núcleo, que quando eu fui colocar essa minha ponta ali com a diamantada para abrir essa canaleta, ele acabou pulando, então nem precisei. Agora, no caso do 47, eu não só fiz ali a canaleta primeiro, depois eu utilizei ali também a minha ponta fininha para poder tirar o cimento e eu tive que usar a minha terceira ponta.
tá? Eu fui utilizar a minha terceira ponta. E aí era a hora de eu utilizar a ponta E12, que é a ponta que vai vibrar e ajudar o núcleo a sair. Só que aí é o negócio, eu tô sem essa ponta ainda, tá? Porque o meu ultrassom é novo. Então essa ponta ainda não chegou para mim, eu só tô com as outras duas. Então, para poder substituir isso, essa ponta E12, no meu caso, você usa a E12, tá? Mas no meu caso eu utilizei essa ponta de raspagem mais grossa, que é onde eu ia conseguir o efeito mais parecido com a ponta correta se eu tivesse ela, tá? Então eu vou lá, coloco a potência do meu ultrassom no mais forte e eu vou passando essa ponta em toda a extensão desse núcleo, igual eu faria com a E12, tá? Passando em todas as faces, bem devagarinho, pressionando realmente essa ponta contra a parede para transferir a vibração da ponta para o núcleo, e esse núcleo vibrar e quebrar o cimento. Dessa maneira, esse cotoco na verdade nem foi desafio, né? Ele estava tão mal feito que mal eu fazendo ali ele já soltou. Mas dessa mesma paciente teve um outro núcleo que ele também não estava lá essas coisas, mas estava um pouco mais comprido dentro do conduto, e você pode ver que com a vibração da ponta transferindo, eu vou vibrando o núcleo, ele vai se soltando cada vez mais até pular, né? Então é isso que a gente faz. Então é dessa maneira que a gente vai remover, né? Eu utilizei essa ponta mais larga, mas o ideal seria realmente usar a E12, ia ser ainda mais fácil, beleza? Agora pensa em algo satisfatório, que é ver esse núcleo pulando do dente. Cara, como isso é gostoso, né? É uma sensação de vitória, ainda mais pra gente que não é endo, né? Cara, é muito bom. E, aliás, isso é uma coisa pra você comentar aí embaixo aqui nos comentários do vídeo. Você normalmente no seu consultório, você tira núcleo metálico fundido dos dentes do seu paciente? Você já tirou alguma vez? Quais situações você tira? Você tem facilidade, tem dificuldade, você usa ultrassom, utiliza outra técnica? Comenta aí nos comentários. Cara, é legal a gente ter essa conversa, né? É legal o comentário, ter os elogios, é muito bom, mas é legal também a gente levantar discussões e discutir ali dentro desse comentário. Serve pra isso, entre um vídeo e outro, a gente conversar e debater ali dentro dos comentários, beleza? Enquanto você escreve aqui nos comentários, eu vou continuar aqui com a minha saga do dente 46, esse primeiro molar. Então eu tô sem o meu cotoco ali, eu vou limpar a câmara pulpar para poder liberar toda essa dentina para eu fazer a minha adesão. E aqui eu vou utilizar a broca de aço esférica, né? Vou remover toda a gutapecha, vou remover também o tecido cariado, o resto de cimento e o que mais que tem ali, e vou deixar essa dentina limpa para receber a minha adesão. Então, agora com o dente limpo, eu vou utilizar a minha fita de teflon para poder proteger aquelas áreas, aquelas regiões que estão expostas, que estão mais suscetíveis para sangramento. Lembrando que é importante, eu já pulei aqui, nem vou mostrar para vocês que negócio, pulou tudo, e daí eu tive que isolar de novo. Não, eu já falei isso antes, tá? Vamos pro procedimento em si. Então, não me importa se quando eu tô colocando essa fita de teflon ali dentro do sulco, se começa a sangrar bastante, tá? Isso não importa. O que eu preciso é colocar ali, selar e proteger essa gengiva, lavar bem, secar bem e depois ver que quando tá seco, não sangra mais. É isso que é importante, é isso que acontece. Então ele serve mais ou menos como fosse um fio retrator com hemostático. Eu nem coloco hemostático, eu não coloco hemostático e sugiro você evitar de colocar hemostático, porque o hemostático ele interfere na adesão, tá? Então se você coloca, tem que lavar muito bem antes de realizar a sua adesão, tá? Por isso eu já evito colocar. Coloco em último caso, eu não lembro a última vez que eu os utilizei para poder fazer uma restauração numa condição como essa. Agora o grande desafio é em colocar uma matriz, tá? Porque eu tenho a minha margem mesial mais supragengival e a minha margem distal mais no nível da gengiva. Então o que eu preciso fazer agora é colocar uma matriz bem adaptada nessa parede para levantar essa margem. Só que eu não tenho dente vizinho, então eu não consigo colocar ali, por exemplo, uma cunha para poder conseguir travar essa matriz na posição. Então o que eu vou utilizar? Barreira gengival. Eu posiciono essa matriz, seguro com a minha espátula modificada, ou você pode ter a espátula Sputnik. Esse é o nome da espátula. A espátula que eu uso, que tem esse corte ali no meio para segurar a matriz, eu que fiz, porque eu não sabia que existia essa espátula para marrilhos chamada Sputnik. Mas é a mesma coisa, tem um Vzinho ali, você pum e trava a sua matriz ali na posição, segurando ela. Fica mais fácil você segurar do que segurar com o dedo. Coloca ali a barreira gengival e polimeriza ela, beleza? Agora, o que você vai fazer? A profilaxia do preparo com pedra pómez e água, pedra pómez e clorexidina, ou, igual eu faço, com o uso do Concebis Scrub. Depois disso, é só você limpar muito bem, lavar e secar muito bem esse preparo e fazer o jateamento com óxido de alumínio. Eu não conto tempo de jateamento, eu só observo se eu passei bem esse jato em toda essa superfície de dentina que eu quero fazer minha adesão, superfície do dente que eu quero fazer minha adesão. Lavo muito bem e seco até não restar mais umidade. É normal ficar um pouquinho de pedrinhas ali de óxido de alumínio ali presente.
tudo bem. O ideal é você tentar lavar o máximo que dá, mas às vezes é difícil remover tudo, ok? Se você escolher utilizar o Clearfill, agora é só você fazer o uso do primer e depois o uso do adesivo. Mas como você é como eu e aproveitou a promoção da Dental Curitibana para ter o Optibond FL, o adesivo padrão ouro, agora o que você vai fazer é o ataque com ácido fosfórico por 15 segundos, lava e não seca. Coloca a bolinha de algodão encharcada com clorexidina dentro da cavidade, isso vai manter a umidade e inibir também a ação das enzimas metaloproteinases. Dessa maneira, agora você vai secar muito bem o campo operatório e a dentina vai manter protegida, úmida. Aí depois que você fez isso, você remove essa bolinha de algodão com clorexidina. Se tiver muito úmido, você pode aspirar um pouquinho com uma cânula de aspiração para remover o excesso da umidade, mas tem que manter levemente úmido. E daí você vai aplicar o primer do Optibond FL, lembrando que você não esfrega ele, você aplica, mas aplica muito, em abundância. Aí você espera um pouquinho, remove o excesso e também evapora o solvente com, de novo, a cânula de aspiração. Evite o uso do jato de ar. Esse protocolo, quantos segundos, não sei o que, isso está no vídeo lá para membros. Também alguma coisa tem que estar lá no vídeo de membros, né? Então, né, por favor. Aplica de forma abundante, do mesmo jeito, o adesivo, o bonde do Optibond FL, aguarda um tempo e depois remove o excesso também aspirando, tá? Cuidado para não deixar acúmulo ali nas proximais, nos cantinhos e tal. Remove bem esse excesso. Se precisar, até pode usar com cuidado o jato de ar, jogando o excesso de adesivo para a direção da tua cânula de aspiração. Aí funciona bem, beleza? Agora a gente vai, depois de pulverizar esse adesivo, a gente vai fazer um procedimento chamado Resin Coating, que é uma fina de camada flow, de resina flow que você coloca espalhada em cima de toda a dentina que você está fazendo essa adesão. Só que antes disso, como eu tenho a minha matriz lá posicionada naquela margem que eu vou levantar, eu vou colocar primeiro só um pouquinho de resina flow lá coladinho naquela matriz e vou depois vir com uma porção de resina composta e comprimir ela em cima dessa resina flow, que ela não foi polimerizada, dando essa forma e essa nova altura da minha margem distal, e depois de posicionar ela de dar a forma que eu quero, aí sim eu polimerizo. Ou seja, agora eu tenho já a minha margem distal reposicionada mais numa posição mais coronária, beleza? Agora sim eu faço meu resin coating, colocando a flow no resto do preparo, espalho muito bem, deixando uma fina camada com auxílio de uma sonda clínica, e depois de feito isso eu polimerizo. Agora, o que eu quis fazer, eu quis já reconstruir as paredes axiais do meu preparo. Então, nesse caso, eu poderia fazer um endocrown, eu poderia fazer também um preparo plano, mas como eu tinha ali já um pouquinho de remanescente, e também como esse paciente vai ser realizada uma reabilitação e vai demorar um pouco até eu poder fazer o definitivo dessa coroa, o que eu prefiro então fazer um preparo com formato de munhão para poder segurar melhor o meu provisório até o dia que eu vou fazer a minha prótese, entendeu? Aí, para quem acha que eu sempre faço preparo plano, eu prefiro, mas nesse caso, por conta dessa questão da reabilitação, o tempo até quando for fazer a prótese definitiva e tal, eu decidi por fazer essa parte coronária, tá bom? Então, dessa maneira, eu levantei essas minhas paredes, e depois de levantar essas minhas paredes ali em volta, minhas paredes axial, o meio ficou vazio, e eu vou pegar o Everex Flow que eu comprei aonde? Isso mesmo, na Dental Curitibana, com uma promoção com desconto de 10%, e daí eu vou pegar essa com cor de dentina, é a minha Everex Flow, e vou fazer camadas de 2 mm de espessura e vou polimizar, mais 2 mm de espessura até preencher, tá? O importante do Everex, para ele poder fazer esse efeito de aumentar a resistência do dente, você não pode simplesmente forrar a cavidade com ele. Você tem que utilizar ele como se fosse devolvendo a dentina perdida, substituindo a dentina perdida. Então você tem que dar um formato de dentina, você tem que realmente preencher ele. Se você fizer só uma camadinha de flow ali nela, você perdeu o seu tempo e perdeu o seu dinheiro com esse material, tá? Ele tem que realmente preencher. Você faz esse corpo de Everex e por volta você preenche ali aonde falta preencher com a resina composta. Terminou o formato, esse formato do preparo reconstruindo com resina, faz a polinização da resina, faz a polinização final com glicerina e agora partiu o preparo. Antes de te mostrar o preparo, lembra que todo o conhecimento utilizado nesse trabalho, que eu estou te mostrando aqui nesse vídeo, você encontra aqui nesse combo da Biomimética, onde você encontra esses 4 cursos e uma promoção de um link único. Então, em um só link, você vai ter o Aderindo, o Only, o No Post e o Manual da Cimentação. Para você adquirir esses 4 cursos com desconto de mais de 65%, basta clicar no link que está na descrição, escanear o QR Code ou no card que acabou de aparecer aqui agora. Vai lá, você vai adorar esses cursos, eles valem muito a pena, tá? Vamos lá!
Começando esse nosso preparo, eu vou começar com uma broca tronco cônica diamantada, eu posso usar uma 4138, eu posso utilizar uma cilíndrica também, mas eu vou criar um chanfro, tá? Então eu vou criar um chanfro supragengival, lembrando que todo o meu preparo no final ele tem que estar restrito em resina. A resina tem que estar exposta em todo o meu preparo, tá? Então, se por acaso durante esse meu repreparo, em algum momento eu expor a minha dentina, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar esse meu preparo, vou deixar prontinho e depois eu vou limpar esse dente novamente, fazer novamente a adesão e fazer de novo o resin coat nessa região aonde eu expus a dentina. Então, feito esse formato inicial do meu preparo, eu preciso dar um acabamento nele, eu preciso deixar esse preparo o mais liso possível. Para isso eu posso utilizar as pontas de ultrassom da Helsi, né? Então tem as pontas estética, nesse caso a estética 4, que tem esse formato de broca que eu passo nesse meu preparo para poder alisar ele bem direitinho. Posso utilizar também a ponta Arkansa, posso utilizar pedras de polimento, posso utilizar brocas de multilaminadas. Tudo isso ajuda eu deixar esse preparo mais liso e uma superfície mais suave, que favorece depois a minha moldagem, a própria adaptação da minha prótese e também a minha cimentação, tá? Uma coisa que é importante eu rapidinho falar, né? Eu lembrei que esses materiais, por exemplo, são materiais que eu trouxe de promoção junto com a Dental Curitibana nos últimos vídeos. Eu tô feliz com a minha nova parceria, tá? Então por isso que eu tô falando muito deles. Então me dá esse desconto, tá? Mas eu quero falar disso justamente porque, cara, eu tô trazendo isso pra vocês porque vocês me pediram. Então diz aqui no comentário também, pô, eu queria muito promoção de tal material. Eu converso com eles, negocio com eles, negociamos também com a empresa que fornece material e a gente traz uma promoção desse material que vocês estão pedindo aí em desconto, beleza? É só colocar aqui no comentário. Mas vamos lá. Terminou de fazer esse preparo, o que você sempre vai fazer? Sempre acontece de escorrer um pouco de resto de resina, de adesivo, para as paredes radiculares, porque como esse preparo está bem exposto, você também levantou, essas paredes axiais ali, elas acabam ficando ali com paredes radiculares, acabam ficando com resíduos. Então você pega uma cureta de pério e passa raspando bem para remover todo esse resíduo que tem, para não deixar a gengiva do seu paciente ficar inflamando, tá? Terminou de fazer isso, agora você precisa remover a capacidade de adesão desse preparo. Para isso você faz uma profilaxia com pedra pómez e água, pedra pómez e clorexidina ou igual eu faço com Concebs Scrub. Isso é importante para você conseguir fazer uma moldagem correta e para você fazer um preparo sem que o seu provisório interfira nesses dois procedimentos. Agora o próximo passo é você não esquecer de escolher um desses dois vídeos aqui para você assistir na sequência. Um beijo e tchau!